Então, gente, continuando, nós estamos vendo a segunda forma de extinção dos contratos relativa a fatos, né, anteriores à celebração do contrato ou contemporâneos à celebração do contrato. Nós vimos os contratos, os negócios nulos, né, artigo 166 e 167, né, onde lá trata da incapacidade, né, das questões relativas à representação, das questões relativas à forma, né, da simulação, do negócio jurídico que é simulado. E agora nós vimos os contratos ou os negócios jurídicos que são anuláveis, né? São aqueles que têm a incapacidade relativa do agente, né? Artigo 4º do Código Civil, e aqueles resultantes de vício, do erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo ou fraude contra credores, né? Nós vamos, a partir de agora, analisar cada um desses defeitos do negócio jurídico que podem tornar o negócio jurídico nulo ou anulável, né? Com as diferenças que nós já explicamos no vídeo anterior. Em regra geral, o prazo para a decretação da anulação de um contrato é de 4 anos, quando nós estivermos tratando de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, que são os vícios do negócio jurídico, tá bom? Os vícios do negócio jurídico dividem-se em consentimento, vícios de consentimento, aqueles que afetam o contratante, a psique, a vontade do contratante, que maculam a vontade do contratante, ou os vícios sociais, que são aqueles onde os próprios contratantes, de comum acordo, visam produzir um negócio jurídico, né, viciado para impedir direitos de terceiro ou para fraudar interesses de terceiro, né, como nós vamos ver pormenorizadamente. Tá? O primeiro defeito do negócio jurídico é o erro. Está lá previsto entre o artigo 138 a 144 do Código Civil, ou seja, os defeitos do negócio jurídico, eles não estão na parte relativa aos contratos, tá? Mas sim relativa aos negócios jurídicos de um modo geral. Então, isso também é tema da nossa segunda unidade, da prova da segunda unidade. Os defeitos do negócio jurídico, que são hipóteses de extinção dos contratos em razão de fatos celebrados, de fatos contemporâneos à celebração do contrato, tá? Então, o erro é uma noção inexata sobre alguma coisa, objeto ou pessoa que influencia a formação da vontade. Então, quando você, por exemplo, desejaria comprar uma máquina nova, você viu na internet uma máquina nova que está sendo vendida pela OLX e recebe, por exemplo, uma máquina velha. Você foi induzido a erro, você queria e só realizou o negócio jurídico porque era aquela máquina Brastemp, por exemplo, nova, mas você recebeu uma máquina velha. Isso torna anulável o negócio jurídico em razão do erro, tá? Para viciar a vontade e tornar anulável o ato, o erro ele deve ser substancial, deve ser excusável ou reconhecível e real, né? Isso em razão do princípio da confiança das relações negociais. Então, esse erro ele precisa recair sobre a natureza do ato, ele precisa atingir a obrigação principal, ele pode incidir sobre as qualidades essenciais do objeto ou recair sobre a identidade ou as qualidades essenciais da pessoa. Então vamos lá explicar cada um desses exemplos. O erro substancial, que está lá previsto no artigo 139, inciso 1, 2 e 3, que torna possível, né, a anulação do negócio jurídico. Exemplo, você é chamado para uma determinada empresa, para ser prestador de serviço para uma determinada empresa, e você entra nessa empresa acreditando que você vai vender produtos e bens. Quando você entra na empresa, que começa a operar e começa a trabalhar na empresa, na prestação de serviço, você observa e visualiza que, na verdade, aquilo se trata de pirâmide, como foi a Avestruz Master ou marketing multinível, coisas que são vedadas, que violam a economia popular, que foram tipificadas, inclusive, como crime, né? Condutas tipificadas como criminosas, né? Pela jurisprudência recente. Ora, você só entrou para atuar naquela empresa porque acreditava que haveria venda, comercialização de produtos e serviços, e não de marketing multinível ou esquema de pirâmide. Então, esse contrato de prestação de serviços que você possivelmente fechou, ele pode ser declarado anulável em razão desse erro substancial, né? Então, o erro que recai sobre a natureza do ato. Você pensa que está comprando, mas é uma doação, né? Naquele caso que eu disse no vídeo passado, que as partes, por exemplo, fazem uma simulação
de um contrato de compra e venda, mas na verdade é uma doação. Se essa simulação for entre ascendente e descendente, o negócio jurídico é nulo. Nós entramos lá no artigo 166. Aqui eu estou trazendo a hipótese de não ser uma venda em relação ascendente a descendente. Mas um outro exemplo, o idoso que se dirige a um caixa eletrônico para fazer um saque ou para fazer alguma operação bancária e por erro ele acaba contratando na própria tela do caixa eletrônico um empréstimo. Né? Quem fez empréstimo CDC sabe que muitas vezes você consegue contratar diretamente no próprio caixa eletrônico. Então isso é um erro. Ele pensou que estava fazendo um tipo de negócio e evidentemente estava fazendo outro. Então é possível sim anular o negócio jurídico. Então o erro substancial é aquele que recai sobre a natureza do ato. Você pensa que está realizando um ato, um negócio jurídico, mas está realizando outro. Atinge a obrigação principal quando no exemplo de você comprar uma determinada máquina, pensando que está comprando uma máquina que foi ali apresentada na internet para você e quando chega essa máquina não é aquela que foi apresentada. Então, se não fosse aquela máquina, você não faria aquele negócio jurídico. Então, é um erro substancial. Ele também pode se configurar como erro substancial aquele que incide sobre as qualidades essenciais do objeto. Como, por exemplo, você compra um colchão terapêutico acreditando que aquele colchão serve para a doença que você tem na sua coluna, mas quando você recebe, você percebe que aquele colchão ele não serve para aquela doença. Ou seja, a qualidade essencial que fez você comprar aquele objeto, ela não é verdadeira. Então, nós temos aí um erro substancial que atingiu a sua manifestação de vontade. Se aquele colchão você soubesse que não era terapêutico específico para a sua doença nas costas, você não compraria. Então, é um erro que recaiu sobre a qualidade essencial do objeto. Uma questão polêmica é o erro que recai sobre a identidade ou as qualidades essenciais da pessoa. Então, você, por exemplo, casa com Antônio, acreditando que Antônio pode lhe dar filhos e depois descobre que Antônio é infértil. Esse casamento, que é um contrato, pode ser sim anulável em razão desse erro substancial na qualidade da pessoa. Um outro exemplo, você contrata uma agência de publicidade sabendo e querendo que o publicitário, por exemplo, o Osto Loreto, se eu não me engano, Osto Loreto, um publicitário famoso que fez a campanha de Lula, de Dilma durante muito tempo, aí você contrata a empresa de publicidade sabendo e acreditando que aquele publicitário integra os quadros da agência de publicidade. Tempos depois você descobre que ele não mais trabalha naquela empresa, ou seja, você contratou aquela empresa de publicidade apenas por conta daquele publicitário. Se aquele publicitário não faz parte mais dos quadros da empresa, esse contrato, se você contratou em razão dele, de querer que ele fosse o seu publicitário, então esse contrato aí pode ser anulado, né? Então, isso é o erro substancial, quando ele recai sobre a natureza do ato, quando ele atinge a obrigação principal, quando ele recai sobre as qualidades essenciais do objeto ou do próprio sujeito com quem você está contratando. Questão interessante, o erro de direito. O erro de direito é a ignorância ou falso conhecimento da norma jurídica ou das suas consequências. Então, por exemplo, na lei dos juizados especiais, nós não temos aqui em Afogados da Engazeira, mas nós temos na maioria das cidades acima de 200 mil habitantes. Então, nessas cidades onde tem juizado especial, você, à parte, né, o cidadão, ele pode ajuizar demandas que versem até 20 salários mínimos sem a presença do advogado. Você não precisa do advogado, você pode efetivamente prestar uma queixa relacionada à questão do consumidor diretamente no juizado sem a presença do advogado. Vamos lá que a pessoa não soubesse disso e contratou um advogado para que ele pudesse atuar numa causa abaixo de 20 salários mínimos. E o advogado, imprudentemente, não explicou ao cliente que ele poderia atuar sem a presença do advogado. Então, nesse caso, nós temos aí um erro de direito. Você só contratou aquele advogado por acreditar que o advogado era indispensável para aquela causa, para aquela matéria. Outro exemplo que acontece muito de erro de direito é quando você contrata, por exemplo, um advogado para receber o seguro DPVAT.
o seguro DPVAT não precisa de intermediador. Você pode diretamente solicitar nos Correios a própria seguradora líder. Então, não é necessária a presença do advogado. Então, um contrato de prestação de serviço advocatício que for feito com a única e exclusiva intenção de receber esse DPVAT, seguro DPVAT, ou ajuizar uma ação que não precisa de advogado, até 20 salários mínimos, aí se configura um erro de direito. Um outro exemplo, você vai e contrata e compra máquinas de limpeza de pele, de utilização de bronzeamento artificial, e você compra essas máquinas no exterior. Só que no Brasil é proibida a utilização desse procedimento, por exemplo. Então aí nós temos também um erro de direito. Agora o detalhe importante, o erro de direito ele não recai sobre normas cogentes, como por exemplo os impostos. Você não pode simplesmente alegar que não conhecia a obrigação de pagar o IPTU, de pagar o ISS, de pagar o ICMS, de pagar os impostos, o IPVA, para não pagar. Por quê? Porque a lei de introdução ao direito brasileiro, que está lá antes do Código Civil, que é a lei que introduz todo o nosso ordenamento jurídico, estabelece no artigo 3º que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então você não pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, o erro de direito só vai tornar anulável o negócio jurídico se estiver referindo-se a normas que não sejam cogentes. Né? As normas que sejam cogentes, por exemplo, a obrigatoriedade de pagar imposto, você não pode alegar um erro de direito, o desconhecimento da norma jurídica para o não pagamento dos impostos. Mas você pode alegar o desconhecimento da norma jurídica para as relações privadas, os direitos disponíveis, como é a contratação ou não de um advogado, como é a compra ou não dessas máquinas do estrangeiro. O erro de direito está lá previsto no artigo 139, inciso 3, tá? Um outro tipo de erro que nós temos é o erro acidental. O erro acidental, ele pode ser um erro na qualidade ou na quantidade. Mas esse erro acidental, ele não gera anulação do negócio jurídico, tá? Então, por exemplo, você faz um contrato com a pessoa e nesse contrato a pessoa qualifica-se como solteira, sendo que essa pessoa é casada. Se o regime de bens, ou se o casamento ou não da pessoa não interferir para a realização daquele negócio jurídico, isso é um erro acidental que não vai invalidar o negócio jurídico. Então, por exemplo, você me contrata como advogado, eu sou casado, mas na procuração e no contrato eu me qualifiquei como solteiro. Isso vai fazer alguma diferença para a prestação do serviço advocatício? Não. Então esse é um erro acidental. É diferente, por exemplo, nas relações imobiliárias, onde a figura do casamento, se a pessoa for casada ou não, faz diferença pela necessidade da outorga marital ou outorga uxória em razão da compra e venda de bens imóveis, né? Da necessidade da autorização do cônjuge. Então, naquelas situações, não será erro acidental. Mas nessa situação onde a informação de ser casado ou solteiro pouco importa para a prestação do serviço, para aquele contrato que está sendo firmado, então nós temos aí um erro acidental. O erro em qualidade é esse erro quando você qualifica uma pessoa da forma diferente da que ela é. Ela é casada, mas você está lá como solteira. Se isso não prejudicar a natureza do contrato, então não há necessidade, não há possibilidade de invalidação daquele contrato. Já o erro em quantidade é aquele sobre o peso, a medida ou a quantidade do bem. Então, por exemplo, quando você coloca lá a quantidade de arrobas ou de quilos de uma determinada venda, num contrato de compra e venda, que aquela quantidade ali é pífia em relação ao todo, que pode ser inclusive retificado. Então é um erro acidental que não macula nem invalida o negócio jurídico, pode ser plenamente retificado, tá? O outro tipo de erro é o erro quanto ao fim colimado, quanto ao fim desejado ou o falso motivo. Está lá previsto também no artigo 140 do Código Civil. O erro quanto ao fim colimado ou o falso motivo, ele não anula o negócio, salvo se foi o motivo pelo qual o negócio se realizou. Então, por exemplo, você faz uma doação para Antônio, acreditando que Antônio foi que salvou a sua vida. Nesse caso, é possível anular
porque aquele falso motivo, se ele não existisse, você não teria feito a doação. Você queria fazer uma doação para quem salvou a sua vida num acidente, por exemplo, que lhe socorreu na estrada depois de uma batida de carro. Então, nesse caso, aí sim é possível anular aquela doação, porque não foi Antônio que lhe salvou, né? Um outro tipo de situação de erro quanto ao fim colimado. Você compra uma impressora acreditando que aquela impressora ela tem um sistema de recarregamento do toner. Você compra ali, ó, eu só comprei aquela impressora porque foi me informado que aquela impressora tinha um recarregamento do toner que baratearia o meu custo na minha empresa. Quando você recebe a impressora, você observa que aqueles toners não são recarregáveis da forma como você esperava. Então aí você, em razão do falso motivo, porque você acreditava que aquela impressora tinha toners recarregáveis, o negócio jurídico pode ser anulável. Agora, numa situação, por exemplo, que você faz um contrato de locação comercial, você é dono de uma propriedade, loca essa propriedade e a pessoa informalmente disse a você que iria fazer uma academia, mas isso não é o que está previsto no contrato, você disse, oh, não, eu quero alugar que eu vou fazer uma academia. Aí você faz um contrato de locação comercial sem especificar para qual fim será aquela locação. Nesse caso, se a pessoa, por exemplo, ao invés da academia montar uma padaria e não houver vedação de padaria naquele imóvel, então isso não será configurado um falso motivo, porque você iria locar o seu imóvel independentemente das pretensões que o locatário iria fazer com aquele imóvel. Então, é uma diferenciação básica. Quando o falso motivo ele for o fim justificado para a realização do negócio jurídico e esse motivo for falso, ele não for verdadeiro, aí o negócio jurídico será anulado. Quando o fim desejado não for o falso motivo, aí nesse caso nós não teremos possibilidade de invalidar ou de anular o negócio jurídico em razão do erro quanto ao fim colimado.